Um dos tipos de robô mais populares do mundo é o braço robótico. O braço robótico é capaz de fazer com mais precisão tarefas que o humano levaria mais tempo para fazer. Ele é muito utilizado em indústria e também é muito utilizado no aprendizado de robótica. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma proposta de braço robótico bem simples, onde você vai conseguir aprender mais sobre robótica e também sobre programação. Vem aqui comigo conferir esse braço robótico que está aqui na minha mesa. Tenho certeza que você vai gostar. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fanbots. Hoje eu estou trazendo mais um robô aqui para os vídeos do canal. É um braço robótico. Esse braço que está aqui atrás de mim, infelizmente não dá para ficar manuseando ele aqui e mostrando para vocês, mas vocês vão ver várias imagens dele bem de pertinho. Esse braço robótico é um braço feito em 3D, impressora 3D. Eu peguei o modelo dele de um vídeo de um outro canal que não é muito grande aqui na internet, é um canal gringo. Eu tô deixando o link aí para vocês. E o dono desse canal, ele fez um braço bem simples, são algumas peças e utiliza servomotor. Então eu queria produzir, fazer um braço robótico aqui comigo, mas eu não tenho tanta, digamos assim, a experiência de desenhar peças mecânicas e pensar ali na questão da cinética das peças, né? Como que elas se movimentam, como que vai ser o formato delas. Aí eu procurei algum vídeo, algum tutorial que já tivesse um braço pronto em 3D para que eu pudesse fazer o circuito para ele. E eu achei esse braço, eu achei ele bem simples, essa era uma das metas quando eu estava procurando o braço, é que ele fosse bem simples e possível de imprimir em 3D. Dessa ideia de braço robótico você pode tirar aí, né, não necessariamente precisa ser 3D, você pode talvez conseguir fazer ele de outro material, de plástico, de madeira, de metal, não sei. Cabe aí na sua imaginação tentar adaptar essa proposta de braço robótico para o jeito que você quiser. O legal do braço robótico é que ele causa essa fascinação, né? Ele pode fazer tarefas que uma pessoa não consegue fazer, né? Na questão da precisão. Ele vai lá e parafusa, ele vai lá e faz uma solda, ele carrega as peças e posiciona uma peça perfeitamente no lugar, né? A indústria automobilística usa muito os braços robóticos. E isso causa fascinação na molecada, no pessoal que quer aprender eletrônica, mecatrônica e traz muita gente para essa área. A robótica traz esse fascínio e o braço robótico é um dos grandes carros-chefes para exibir aí o que a robótica é capaz de fazer para a sociedade, para o ser humano. Então, no futuro, você quer mexer com braço robótico, quer fazer robôs e automação, você precisa aprender lá no básico. Você precisa trazer algo mais simples, algo menor, onde você tem um pouco mais de controle e ali você vai ter o aprendizado das mesmas disciplinas como se fosse usar naquela parte profissional. Isso vale muito para programação, para a parte mecânica, a parte elétrica, para todas as áreas ali que envolvem a robótica. Eu mesmo gostava muito de braço robótico, tanto que eu fiz no meu técnico, vocês devem estar vendo aí se eu conseguir recuperar uma foto que saiu no jornalzinho da minha escola, do meu grupo, né? O trabalho ficou tão legal que saiu no jornalzinho, né? O pessoal elogiou pra caramba um braço robótico que a gente fez com motor de passo, ele ficou grande pra caramba, ele é mais ou menos desse tamanho assim, e ficou muito legal, ficou um trabalho de conclusão de curso do técnico que eu me orgulho bastante. A parte mecânica, então, eu já expliquei um pouco, vocês viram aí algumas imagens dos detalhes das peças 3D, de como que os servos estão ali montados nessas peças e como que é a movimentação dele. A parte mecânica é relativamente simples. A parte elétrica é um Arduino. Eu estou usando aqui um Arduino Nano e eu fiz uma placa dedicada para o controle desse braço. Essa placa ela foi feita exclusivamente para esse projeto.
A PCBWay, que é parceira aqui do canal, ela ajudou nesse projeto, deu aí essa placa pra gente. Eu fiz o design da placa pensando em acomodar o Arduino, na alimentação que os servos vão precisar e também no controle e visualização da posição dos servos. Então ficou ali um conjunto bem completo com os joysticks, né, aqueles potenciômetros que parecem o joystick de videogame, alguns botõezinhos e também um display de OLED. Ali depois do lado tem o Arduino e também uma fontezinha, aquela fontezinha que converte DC-DC. Então eu entro ali com 12 volts, 9 volts e vou converter para 5 volts. Por que eu fiz essa fonte? Porque os servos eles consomem bastante corrente de pico. Eles têm ali durante o início do seu movimento um consumo alto de corrente. Então você alimentar somente pelo Arduino não ia ficar legal. Então eu preferi usar essa fontezinha que ela fornece ali em torno de 1 a 2 amperes de corrente e aí todos os servos vão ficar bem alimentados. Reparem também que eu usei enchi de capacitor a placa para garantir que ela tenha uma boa filtragem ali em todos os pontos de alimentação. Inclusive eu coloquei um grande capacitor ali perto da alimentação dos servos. A placa ficou muito bacana. Você está vendo aí agora alguns detalhes da montagem dessa placa. A placa é PCBWay, né, gente? Não tem o que falar. Eu recomendo fortemente o uso da PCBWay para o desenvolvimento dos seus projetos. Vocês conseguem trazer aí placas lindas no formato que vocês quiserem, não precisa ser retangular, pode ser em outros formatos, várias cores, vários tipos de acabamento. Além de outras coisas, você pode pedir peças 3D, pode pedir para montar a sua placa, pode pedir aí os stencils para fazer a aplicação de solda SMD. A PCBWay oferece o serviço completo. Se você quiser uma placa de qualidade, recomendo que você entre aí no link logo abaixo. Falando um pouco do uso desse braço, eu desenvolvi dois tipos de programa. O primeiro programa é o programa de modo manual, onde eu vou usar o joystick para fazer a movimentação do servo. Ali são dois joysticks, o joystick ele vai para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. Então eu tenho a possibilidade de controlar 4 eixos, né? Eu vou usar 4 servos. O último servo, porque esse robô ele tem 5 servos, ele vai ficar ali nos botões. Então eu deixei a garrinha, né, a pinça, para ser aberta ou fechada através dos botõezinhos. Eu poderia também fazer os botões do próprio joystick. O problema é que ali perde precisão, porque quando você vai apertar esse botão do joystick, ele é um pouco rígido, é um pouco duro. Aí você poderia mexer o braço e ele sai da posição. Então se você quer fechar a garrinha, eu achei melhor apertar o botão que está ali na placa. O display é um display OLED, já velho conhecido aqui do canal. Esse displayzinho ele mostra o ângulo do servo e o modo de operação que ele está ali naquele momento. Ele é um display um pouco lento, então quando eu estou mexendo o robô, o braço, ele não está sendo atualizado, porque durante os meus testes, o que aconteceu? Eu fazia com que ele se mexesse e atualizasse o display ao mesmo tempo. E aí, como o display ele tinha uma taxa de atualização meio lenta, ele estava interferindo na velocidade do servo, e aí o braço ficava tremendo, não ficou um movimento legal, e aí eu preferi fazer com que ele atualizasse logo que ele terminasse o movimento. Ficou uma atualização decente, assim, não ficou o ideal que eu gostaria, mas ficou razoável, você sabe ali qual que é o ângulo final que ele terminou. O outro modo de utilização é o modo exemplo ou modo produção, né? Eu não sei ainda qual que é o melhor nome. Produção é um nome, digamos assim, de um movimento repetitivo. E ali você pode fazer a programação que você quiser para o seu robô. Você vai mandar ele fazer uma repetição de um determinado movimento, como vocês estão vendo aí. Ali eu simulei mais ou menos o robô pegando a peça de um canto e levando para outro lado. Aí você pode fazer a mesma coisa. No caso, o braço robótico, ele vai fazer ou um desenho, ou vai pegar, ou ele vai apertar. Ele vai ter essa função bem definida, né, pelo seu criador, pelo seu usuário. No caso aqui, eu fiz uma pinça, então ele vai pegar alguma coisa, e aí ele está pegando a pecinha e levando para o outro lugar. E aí você pode brincar, fazer estudos de como fazer o melhor movimento, de como que é a melhor sequência e tudo mais. Essa programação que eu fiz agora, vocês estão reparando que ela movimenta um servo por vez.
Tem como fazer uma programação diferente, obviamente, mas é a que eu fiz até agora. Depois a gente pode ir evoluindo essa programação. Um outro detalhe muito importante é qual servo você vai utilizar. Nesse meu robô eu utilizei o servo de metal, que é o MG90S. Esse servo ele tem as suas engrenagens de metal, ou seja, ele é um pouco mais preciso e também mais forte. Existe aquele outro, o SG90S. Esse outro servo ele tem as suas engrenagens de plástico, né? Não sei se são realmente plástico ou algum outro tipo de material, mas não é metal. Definitivamente ela é um pouco mais fraca e não tem tanta precisão. Eles são do mesmo tamanho, então você pode usar tanto um quanto o outro. Eu tentei usar esse outro servo de plástico, ele é um azulzinho, e vocês vão ver aí agora, eu vou colocar um vídeo, de que ele não ficou muito legal, porque ele ficava às vezes soltando algum ruído e dava umas tremidinhas, e com o servo de metal isso não acontecia. Eu não sei se era um problema de programação, porque durante esse meu desenvolvimento do robô eu alterei a programação várias vezes. O fato é que com a mesma programação, eu estava com o servo azul e mudei para o servo preto de metal, esse ruído sumiu e ele ficou muito mais estável, muito mais, digamos assim, forte. Se você tem a possibilidade de usar o servo de metal, eu recomendo. Não é impeditivo usar o outro servo mais barato, mais simples. Você tem que só estar ciente de que pode acontecer esse ruído, ele pode não conseguir levantar algumas peças e tudo mais. A programação que eu fiz aqui serve tanto para um quanto para o outro, isso não muda nada, é só um detalhe mais mecânico mesmo. Eu não vou mostrar toda a parte de construção, vocês vão estar vendo aí alguns flashes dessa construção do robô, mesmo porque ele é bem simples, gente, não tem muito segredo, é só encaixar uma peça na outra. O único detalhe que eu acho que vale a pena aqui comentar é, na base, que é a parte rotativa, ali eu precisei colocar com cola quente, ela não é parafusada. Acho que isso é um detalhe que o criador poderia ter melhorado, ela poderia ser parafusada uma peça na outra, ia ficar com um acabamento melhor. Tanto que o meu robô ali, eu acho que eu exagerei de um pouco de cola quente num lado, e aí ele ficou um pouquinho torto ali na questão, né, da inclinação dele. Mas nada sério. E também na pinça. A pinça tem ali algumas peças um pouco chatinhas de estabilizar e digamos assim, ajustar conforme a posição do servo. Também coloquei uma cola quente para deixar ela mais estável. Ainda assim, a pinça, na minha opinião, é um ponto fraco desse robô. Às vezes ela desmonta sozinha e eu tenho que remontar. Mas ainda assim, é bem bacana, é bem fácil de entender como que se monta esse robô. Vamos comigo agora aqui para a câmera, aqui na minha mesa, eu vou mostrar no detalhe, vou comentar mais alguns pontos ali da placa e do robô, reforçar esses pontos de atenção caso você queira montar, e vou também mostrar ele funcionando. Vem comigo. Olha lá, pessoal, então aqui nós temos a nossa placa Arduino, capacitorzão, aqui são os fios que vão para os servos. Aqui nós temos a fontezinha DC-DC, estou entrando com 12 volts, saindo com 5 volts, os potenciômetros, né, o joystick, e aqui o displayzinho, né, eu coloquei umas pecinhas 3D de pezinho, tanto para o display quanto para a placa, ok? Aqui é bem fácil de soldar, tudo usando componentes com terminais, né, o PTH que a gente chama. E aí você precisa, antes de ligar o Arduino, você precisa regular esse potenciômetrozinho aqui, tá? Ele tem um diodo aqui que o que acontece é o seguinte, olhando o diagrama elétrico vocês vão entender. A saída dele é 5 volts e os 5 volts dele está entrando nos 5 volts do Arduino. Então, para evitar que quando eu plugar o USB no Arduino ele volte e dê curto, eu coloquei esse diodo aqui. Tá? Então, você precisa regular que ele entregue 5 volts na saída do diodo. Então, você tira o Arduino, coloca aqui a fonte
e vai ajustando esse potenciômetro, medindo com o multímetro, na saída do diodo para sair com 5 volts lá. Né? O diodo tem uma quedinha de tensão de 0,7 volts, mais ou menos. E aí você compensa essa quedinha, deixando a tensão aqui nessa saída do módulo um pouco mais alta, ok? Aqui o display, não tem segredo, tá? E aqui os botões. Ele já está no modo operação manual, então se eu mexer aqui, tá? Ele vai mexendo lá. A programação tá de forma com que eu não consiga ultrapassar os limites dos ângulos do meu robô, né? Então, por exemplo, o limite desse braço, aquele serve aqui, esse outro serve aqui, tá? Então, isso tá para todos os servos. O que não tem é, por exemplo, né, se esse servo baixar mais e esse for baixar mais, ele vai bater lá no chão, né, na mesa. Esse limite, né, esse cálculo de limite dele evitar ficar tocando a mesa, eu não fiz. É um cálculo um pouco mais complexo, eu não parei para pensar como que seria, tá? Outro detalhe é que esse servo, ele é fraco para levantar o braço quando ele está nessa posição, né? Então seria esse movimento aqui para cima, se ele estiver todo esticado, deixa eu esticar ele aqui, agora baixar aquele ali, vou chamar um pouco aqui. Às vezes, quando ele está com peso lá, ele não consegue levantar, tá? Mas aqui no caso ele até que está levantando bem. Aqui, beleza. O giro, né? E como eu mostrei para vocês no vídeo também, a garrinha. Então é nesses dois botões aqui, né? E para cá, fecha. E essa aqui abre, tá? O display, vocês viram aí o detalhe, né? Ele mostra aqui a atualização sempre que eu termino o movimento, né? Então, terminei o movimento, ele vai lá e atualiza. Beleza. E para entrar no modo manual, eu coloquei na programação que ele entra logo no começo. Então, vou resetar aqui o Arduino, inicializou os servos, e aí ele vai entrar no modo produção. O que eu coloquei aqui em modo exemplo. E como que faz para sair? Eu tenho o terceiro botão. O terceiro botão, se eu segurar ele escreveu off aqui. E aí agora quando ele terminar o próximo ciclo, ele parou. E aí ele entra no modo manual. Tá? Bem simples, né? É uma programação que a gente pode aí trabalhar com o tempo e melhorando, colocando outras funções. Se você tiver alguma sugestão do que programar, do que fazer de diferente, coloque aí embaixo nos comentários. O código eu vou mostrar em alguma live, tá? Então esse vídeo não vai ter a explicação do código, eu vou deixar aí para download, obviamente, mas em uma live muito em breve, né? Não sei se vai ser semana que vem ou na próxima live, a gente vai debruçar sobre o código desse robô, né? O como que eu fiz e dependendo a gente pode conversar em fazer algumas melhorias. Era esse o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado desse robozinho. Todos os arquivos que eu usei para montar o robô estão aí no link na descrição, estão para download. Se você quiser montar um para você, fique à vontade. Um abraço e até o próximo vídeo.